Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, para mim, motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos. Eu conheci o pastor Paulo apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplaram pessoalmente o pastor Paulo. E é uma alegria enorme estar com o pastor Valdir, o irmão Mário, que nos acompanha também esses dias aqui em Xique-Xique. Então é uma honra poder participar desse momento de celebração de 66 anos de igreja. Um tempo em que Deus tem certamente abençoado o seu povo, usando o pastor Paulo e outros que por aqui passaram para a edificação das vossas vidas. Então, eu quero falar esses dias sobre igreja. O tema da mensagem ou das mensagens é justamente a igreja do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias nesse momento, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Diz a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, e no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Convido os irmãos a orarem mais uma vez, rogando a Deus que nos dê iluminação e entendimento da sua santa palavra. Pai, nós queremos tributar a Ti toda a glória e todo o louvor, reconhecendo, ó Deus, a Tua grandeza, senhorio, e a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós rogamos a Deus que nesta hora em que a Tua palavra será mais uma vez ministrada, que Teu Santo Espírito fale segundo a Tua vontade a cada coração. Promove edificação ao Teu povo, ó Deus, com reconhecimento, Pai, e gratidão em nossos corações. Nós professamos aquilo que a Tua palavra nos diz. Sem Ti, nada podemos fazer. Nos ajuda, ser conosco. Perdoa os nossos pecados. E eu te peço, ó Deus, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia da minha vida. E a despeito, ó Deus, da minha indignidade, usa de graça para com o teu povo, nesta noite. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar essa noite sobre a igreja que devemos ser. A igreja que devemos ser. Quando nós falamos sobre a igreja de Cristo Jesus,
falamos sobre um povo remido, que experimentou a salvação eterna por meio da obra de Cristo Jesus, realizada por um povo eleito, um povo que recebe a graça de Deus no tempo, sendo este povo tratado com amor por toda a eternidade por parte do Senhor. Porém, quando nós falamos sobre a igreja, nós precisamos entender que ela vive um processo de santificação. Santificação tem um caráter tanto posicional, quanto um caráter processual. Ou seja, já somos santos, uma vez que fomos separados por Deus em Cristo. Esta é a nossa posição em Cristo. Somos separados, estamos nele. Isso significa que se deixarmos o mundo nesta noite, neste dia, iremos para o Senhor. Por conta da salvação que nos alcançou, pela obra e pelos méritos de Cristo, colocados sobre nós, imputados sobre nós. Mas a santificação também tem um caráter processual, ou seja, a santificação também é um processo. E eu devo entender que à medida que me aproximo de Deus por meio dos meios da graça, sou santificado. Ou seja, sou santo, mas em santificação. Então, é comum entre os eruditos se dizer que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Somos salvos porque a obra de Cristo, ela é imutável com relação à sua aplicação sobre nós. Aquilo que Cristo realizou por nós é definitivo. Fomos salvos. Estamos sendo salvos porque quando nos santificamos, nos livramos mais do pecado que nos assedia. Então, nesse sentido, estamos sendo salvos do pecado. E seremos salvos de forma plena, completa, quando em glória com o Senhor. Quando partirmos desse mundo, ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar, segundo a sua promessa, e nos transformar, segundo a Escritura, glorificados seremos com Ele. Então, aí seremos plenamente salvos, ou seja, não teremos mais o assédio do pecado. E a santificação não será mais um processo, porque alcançou o seu ápice, ou seja, ela está plenamente realizada. Pois bem, entendendo essas coisas, queridos, e por que eu estou dizendo essas coisas antes de adentrar a exposição do texto em si? Porque Paulo escreve uma igreja jovem. A igreja de Tessalônica, quando Paulo escreve a ela, Paulo escreve uma igreja com a qual ele esteve por apenas 3 semanas. Apenas 3 semanas. Mas esta igreja tão novel, tão jovem, é uma igreja que manifesta um testemunho visível a todos, a ponto de Paulo chamar essa igreja de igreja modelo. Uma igreja que é padrão para as demais igrejas. Por isso, o título da mensagem é a igreja que devemos ser. Devemos ser uma igreja modelo, como a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Mas antes de adentrar ao texto, antes de expor especificamente o texto, eu gostaria de falar um pouco sobre como essa igreja foi fundada, o que aconteceu antes de Paulo escrever a ela. O que acontece em Tessalônica, como ela é fundada e por que Paulo escreve a essa igreja. Paulo fundou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Os irmãos sabem que Paulo realizou 3 viagens missionárias. A última delas não foi completa, não se completou. E na sua segunda viagem missionária, Paulo vai até Tessalônica. Mas antes de ir a Tessalônica, o apóstolo Paulo desejava pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia. E diz o texto de Atos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 10, que o Espírito do Senhor impediu Paulo de ir à Ásia e à Bitínia. E à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem macedônio rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo compreendeu que Deus o queria pregando o evangelho naquela região, na Europa. Observem, meus irmãos, que esta narrativa de Atos capítulo 16 deixa muito claro
que Deus é o dono da seara e que é Deus que manda cultivar aonde Ele quer. Ásia e Bitínia não eram naquele contexto, naquele momento, os lugares onde o Evangelho devia ser pregado pelo apóstolo Paulo, mas na Macedônia. Então Deus o leva à Macedônia e ali vidas são salvas através da pregação de Paulo, Silvano e Timóteo. Pois bem, antes de chegar a Tessalônica, Paulo passa por Filipos. Os irmãos conhecem o contexto da narrativa de Atos 16, em que Paulo sofre uma tremenda perseguição em Filipos. Ele é encarcerado por conta da pregação do Evangelho. Pregando o Evangelho naquele lugar, Paulo promoveu prejuízo àqueles que ganhavam com a idolatria. Então Paulo é condenado ao cárcere inferior, o cárcere interior, e naquela noite ele e Silas estão cantando a Deus, hinos ao Senhor. O Senhor promove um grande terremoto naquele lugar. O carcereiro pede luz e pergunta como poderia ser salvo. Paulo disse a ele que cresce no Senhor Jesus e o Senhor salvaria a ele toda a sua casa. Paulo vai à casa daquele homem e prega o Evangelho a toda a sua família, todos creem e são batizados. Depois Paulo então, sob ameaça naquele lugar, ele vai para Bereia. Há perseguição também ali. Depois Paulo se desloca até a Grécia. Há perseguição também ali. Paulo chega a Corinto. Ele e Silvânio, ou Silas, e encontra-se com Timóteo naquele lugar. Timóteo havia ficado em Tessalônica. E Timóteo traz um relatório de como a igreja de Tessalônica está. E o relatório trazido por Timóteo é um relatório animador. Aquela igreja não somente estava firme no Senhor, como também progredia, tornando-se modelo para as demais igrejas da Macedônia e da Acaia. Ou seja, uma igreja modelo. Mas eu quero dizer, irmãos, que uma igreja modelo não é uma igreja perfeita. Porque é impossível que enquanto estivermos aqui experimentando de uma redenção que é gradual, que nós alcancemos o ápice da perfeição. Nós só somos perfeitos de fato quando glorificados. Antes disso, não é factível, ainda que seja a obrigação, por assim dizer, do crente buscar a santificação ao máximo para a glória do Senhor. A igreja de Tessalônica era modelo, mas não era perfeita. Veja, até por causa da sua juventude, alguns problemas manifestaram-se naquela igreja. Aqueles irmãos estavam confusos sobre a situação dos mortos em Cristo e sobre a vinda do Senhor. Destes assuntos, o apóstolo Paulo trata com eles no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, percebam, eles estavam em dúvida com relação àqueles que haviam morrido. Qual era o estado destes? Eles estavam dormindo? A alma estava ativa com o Senhor? E Paulo deixa claro que aqueles que partem para o Senhor, agora a sua alma está em atividade. Eles dormem no sentido que o seu corpo jaz no túmulo, na figura do sono, mas a sua alma está com o Senhor. E depois se identifica também que com relação à segunda vinda de Cristo havia dúvidas por parte daqueles irmãos. Paulo trata sobre esse assunto no capítulo 2 da primeira carta. E mostra que havia um entendimento equivocado por parte de alguns. Eles acreditavam, estes alguns, acreditavam na iminente volta do Senhor. E por isso deixaram os seus trabalhos. Uma vez que Cristo vai voltar, eu deixo de trabalhar e vou depender da igreja. E ouvem de Paulo uma dura correção. Escrevendo no capítulo 3, verso 10, Paulo diz assim: porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, eles haviam entendido equivocadamente a doutrina da segunda vinda de Cristo e estavam dependendo da igreja, de uma ajuda da igreja,
e abandonaram os seus trabalhos. Então percebam que esta igreja, ainda que fosse uma igreja modelo, tinha problemas internos. Então é necessário dizer que ser uma igreja modelo não é ser uma igreja perfeita, mas é manifestar características que identificam essa igreja, uma igreja que deve ser imitada. Quais são elas, irmãos? Porque Tessalônica, a igreja de Tessalônica, era uma igreja modelo. Primeiro, uma igreja modelo é uma igreja que amadurece com bases sólidas. Eu vou repetir. Uma igreja modelo é uma igreja que amadurece com bases sólidas. Vamos ver os versos de 1 a 3 do capítulo 1, mais uma vez. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observem, meus irmãos, ao introduzir a carta aos Tessalonicenses, Paulo saúda aqueles irmãos, citando os seus cooperadores Silas, que esteve com Paulo quando a igreja foi fundada, e Timóteo, que foi enviado por Paulo para constatar, para olhar, para analisar a situação daqueles irmãos, com os quais Paulo estava preocupado. Paulo passou 3 semanas apenas em Tessalônica, fundou a igreja, arrazoou, ou seja, discutiu à luz da razão com judeus nas sinagogas durante 3 sábados, e depois desse período, por causa da perseguição, Paulo sai dali. Paulo está preocupado. Timóteo traz um relatório a Paulo, dizendo que a igreja não somente estava edificada, como progredia no Senhor. Diante desse relatório, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, e na introdução ele cita Silas e Timóteo. Desta forma, irmãos, fica claro que a intenção do apóstolo Paulo é de mostrar que aquela obra fora realizada em parceria e continuava a ser cuidada por Deus o Pai e pelo Senhor Jesus Cristo, como ele diz no verso 1. Tendo estes homens sido usados por Deus como instrumentos nesse processo, nós podemos constatar que esta realidade era obra da graça de Deus, mas ainda não era uma obra acabada. Por esse motivo eles oravam sem cessar, como Paulo diz no verso 2. Vejamos então, irmãos, a quem e pelo que Paulo e os seus cooperadores davam graças a Deus. A quem primeiro? Ao nosso Deus e Pai. Ele diz isso no verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Observem que a intenção de Paulo era mostrar um senso coletivo, desde a saudação àqueles irmãos, e ele o faz citando os seus cooperadores, como também indicando que esta é uma carta escrita a 6 mãos. Sabemos, irmãos, que Paulo é autor da carta, e Paulo sempre que escrevia o fazia com a ajuda de cooperadores, para os quais Paulo ditava as palavras inspiradas. Porém, nem sempre Paulo cita os seus cooperadores. A pergunta então é, por que aos Tessalonicenses Paulo faz questão de citar Silas e Timóteo na introdução da sua carta? Nos lembremos, queridos, que esta é uma igreja infante, uma igreja nova, que Paulo esteve ali em Tessalônica apenas por 3 semanas, e que aqueles irmãos necessitavam entender o significado da filiação a Deus e da comunhão entre os irmãos. Paulo então chama Deus de Pai, nosso Deus e Pai, mostrando assim que aquela igreja é uma família, da qual ele, Paulo, Silas e Timóteo também fazem parte. Agora percebam,
pelo que Paulo dá graças a Deus, pelo que Paulo ora, dando graças a Deus pela igreja. Ele diz que é pela operosidade da fé, abnegação de amor e esperança. É familiar aos irmãos essa tríade, essas três características da igreja: fé, amor e esperança. Essa tríade aparece nas cartas de Paulo como sendo a expressão da maturidade alcançada pela igreja, nas suas relações interpessoais. Observem, essas características, essa tríade, aparece no capítulo 5, verso 8 desta carta, em Gálatas capítulo 5, versos 5 e 6, e talvez a mais conhecida de todas, 1 Coríntios 13, 13. Falemos um pouco, irmãos, de cada uma destas expressões características desta igreja tão nova, mas que amadurecia e progredia cada vez mais. Primeiro, a operosidade da vossa fé. Leia comigo o verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações e sem cessar. Verso 3. Recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é operosidade de fé ou da fé. Meus queridos, a fé salvadora é de fato uma fé operante, operosa. Não é uma fé preguiçosa ou muito menos morta. É uma fé que se manifesta em ações, em atos que a evidenciam. E aí se mostra genuína e proveniente de Deus. Os irmãos lembram das palavras de Tiago. Tiago diz: a fé sem obras é morta. Ou seja, é sem vida, é sem valor. Expressa-se apenas no falar, porém não tem conteúdo. É como um corpo exposto numa bela urna, um belo caixão, arrumado, penteado, maquiado, bem vestido, porém sem vida. Quando Tiago escreve a sua epístola geral, ele está falando naquele contexto sobre uma profissão de fé que não se evidencia em obras visíveis que a comprovam. E ele então cria um opositor imaginário, Tiago, e discute com ele. Diz assim: você diz que tem fé? Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com minhas obras te mostrarei a minha fé. Tiago não está dizendo que as obras salvam, mas que a fé que salva é uma fé viva, operosa, que se evidencia numa vida santa e nos relacionamentos interpessoais. A igreja a qual Tiago escreve aos irmãos da diáspora, da dispersão, os judeus que não viviam no território da Palestina, essa igreja tinha problemas, irmãos, de relacionamentos. Havia acepção de pessoas. Ricos se assentavam nos primeiros bancos, os pobres não tinham valor para os ricos. Era uma igreja de classes sociais que não se misturavam. Pois bem, enquanto alguns diziam que tinham fé em Deus e faziam a profissão que todo judeu faz, que há apenas um único Deus verdadeiro, na prática eles negavam essa fé nos relacionamentos. Spurgeon, o príncipe dos pregadores batista, diz assim: a santidade é o lado visível da salvação. A santidade se manifesta também nos relacionamentos interpessoais. Aqui Paulo diz que esta igreja tinha uma fé operante, vivia o que professava e dava testemunho, tornando-se modelo para as demais igrejas da Macedônia e da Acaia. Percebam, meus amados, que não basta ser igreja, é necessário viver como igreja. Não basta fazer profissão de fé,
É necessário que a nossa fé professada seja operante, se mostre em prática, em santidade de vida que se manifesta nas relações interpessoais. A igreja de Tessalônica tinha uma fé operante, viva, genuína. Essa igreja completa 66 anos. Não é à toa que ela existe há 66 anos. Homens de Deus, mulheres de Deus, antes dos irmãos, passaram por aqui e certamente viveram uma fé operante. Que esta geração manifeste tal fé. Viva de forma visível a fé que professa. Paulo fala também da abnegação do amor. O amor, irmãos, que renuncia às próprias vontades e desejos em favor da necessidade alheia. O amor genuíno, prático e incondicional. Aqui o termo grego que aparece nos originais é ágapes. Ou seja, aqueles irmãos trabalhavam de forma altruísta, abnegada e comprometida com o bem da igreja dos irmãos. Um comportamento que era de fato de compromisso com o bem da igreja. Um comportamento completamente diferente daquele que Paulo identifica, por exemplo, na igreja de Corinto. Os irmãos lembram do contexto em que a igreja de Corinto vivia? Quando Paulo escreve a sua primeira carta, fica muito claro. Lá em Corinto, havia uma supervalorização do dom de línguas, de idiomas estrangeiros, que devia ser acompanhada de interpretação naquele contexto, uma vez que o cano das Escrituras, o cano sagrado não estava fechado. Então, aqueles dons, o dom de línguas, tinha um caráter revelacional também. Mas quando falar em línguas fosse feito, falar em línguas fosse manifestado, devia ser acompanhado da interpretação. O que acontece? Os irmãos falavam em outras línguas, mas não havia quem interpretasse. Os dons foram dados para a edificação da igreja. Se alguém fala em outras línguas e o outro não entende, que edificação há? Nenhuma. Era esse o contexto vivido ali. Então Paulo mostra que aqueles irmãos estavam buscando e valorizando o dom de falar em outros idiomas sem um compromisso geral com a igreja. E Paulo normatiza que se devia falar 2 ou 3 e que houvesse intérprete, se não ficassem calados, falassem consigo mesmos e com Deus. Paulo então, em sequência, ele faz isso no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ele escreve o capítulo 13. Sobre o que é que Paulo fala no capítulo 13? Sobre amor. Porque o que faltava em Corinto? Amor. As relações interpessoais revelavam isso, e o uso do dom também. Ninguém estava se preocupando com ninguém. Não havia preocupação nenhuma. Então Paulo escreve um dos mais belos capítulos de toda a Escritura, para mostrar que o fruto do Espírito, o amor, está acima dos dons do Espírito. Em Tessalônica, irmãos, diferente de Corinto, havia um amor abnegado, uma preocupação genuína com o outro, e um serviço que priorizava o bem-estar alheio antes do pessoal. A igreja está no mundo com uma função, com uma missão: servir. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o pastor Paulo foi chamado por Deus para o ministério. É para isso que cada um de nós foi chamado à igreja, ao corpo de Cristo, para o serviço do Senhor, servindo aos irmãos, porque é impossível servir a Deus se não servir aos irmãos. Uma vez, ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos
falando o que João diz na sua primeira epístola. João diz que aquele que não ama o seu irmão é assassino. Veja como ele vai de um extremo ao outro. Quem não ama o seu irmão é assassino. Não amar o seu irmão é, de alguma forma, trabalhar para a sua morte. E ele diz que é impossível que alguém que ama a Deus é quem não vê, não manifeste o amor ao irmão a quem vê. Porque Deus ganha olhos na vida do seu irmão, cabelos no seu irmão, braço no seu irmão, porque o seu irmão é quem você vê, é quem você pode abraçar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus fala da sua vinda e da separação de bodes e ovelhas. Bodes à esquerda, ovelhas à direita. Aos bodes a repreensão de não terem vivido o Evangelho de forma genuína na prática. Quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando tive sede, não me deste de beber. Quando tive fome, não me deste de comer. Quando eu estava preso, não me visitastes. Veja o básico da comida, da bebida. Visitar alguém que está numa situação adversa. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno. Mas os que estiverem à minha direita, direi, bem-aventurados, porque quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estava nu, me vestistes. Quando estava preso, me visitastes. Quando fizemos isso, Senhor? Quando fizeram destes meus pequeninos a mim, e fizeste. O Senhor ganha olhos, braços, cabelo, corpo, na vida do seu irmão. Amor abnegado. Em Tessalônica havia abnegação de amor. Nós oramos a Deus pedindo tantas coisas, irmãos. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você ora a Deus pedindo que coloque mais amor para o seu irmão em seu coração? Um amor abnegado, comprometido com o bem-estar do outro, que não se conforma em ver o outro padecendo em necessidades fundamentais. E o terceiro nessa tríade, irmãos, esperança. Paulo destaca a firmeza da esperança em Cristo. Uma tradução possível é perseverança na esperança. O que sugere que aqueles irmãos que receberam a palavra em meio à grande perseguição, continuavam firmes na fé, na esperança e no amor que receberam de Cristo. Ou seja, continuavam firmes. Um dos sentidos possíveis é justamente o que está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses. Porque a ordem que a tríade é colocada, irmãos, é sugestiva. Veja, fé, esperança e depois amor. Parece que Paulo está apontando para um clímax da fé daqueles irmãos. E qual é o clímax da nossa fé? Pelo que a nossa fé mais almeja? A volta de Cristo. Esperança da igreja. Aqueles irmãos perseveravam pela certeza de que Jesus voltaria. Era uma firme esperança. Nos nossos dias ouvimos sermões sobre bem-estar, sobre prosperidade, sobre tantas coisas que envolvem o homem no tempo, mas muito pouco sobre a volta de Cristo. Muitos até estranham quando o pastor vai ao púlpito e diz: olha, Jesus Cristo vai voltar. Parece que só os pentecostais estão comprometidos com essa afirmativa, com essa afirmação. Não. A igreja está comprometida com essa verdade. Essa é a esperança da igreja. Jesus voltará.
Aqueles irmãos tinham essa convicção de que o Senhor vai voltar. E sabe o que aqui essa convicção faz? Ela nos impede de criar raízes nesse mundo. Porque ela leva o nosso coração ao céu, aonde o Senhor está. E de onde virá para buscar a sua igreja. Em segundo lugar, irmãos, uma igreja modelo é uma igreja que dá evidências da sua eleição. Veja o verso 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Um dos motivos que leva Paulo e seus companheiros a alegrarem-se e por isso darem graças a Deus é o reconhecimento da eleição daquela igreja. Recordando-nos que o Evangelho fora dado àqueles irmãos naquela região da Europa, primeiramente por Paulo e Silas. Depois que o Espírito Santo os impediu de anunciarem as boas novas na Ásia e na Bitínia. Então Paulo tem uma visão de um homem macedônio que pede a eles que o ajudem. Numa operação extraordinária de Deus, os conduzindo justamente a este povo eleito. Porém, irmãos, esta não é a razão que faz com que Paulo fale da eleição deles com convicção. Sabe qual é a convicção de Paulo, de que eles são eleitos? É o testemunho prático da vida cristã. Então ele diz, falando sobre os seus cooperadores também, que eles sabem, eles têm convicção da eleição daquela igreja. Ou seja, que de modo geral, os membros da igreja de Tessalônica são escolhidos do Senhor, eleitos de Deus. Paulo, Silas e Timóteo sabiam disso. Vejam, o termo grego traduzido para sabemos é um gerúndio. Ou seja, eles de fato sabem com clareza, pois os fatos vividos pelos irmãos em Tessalônica falam claramente e evidenciam a sua eleição. Aquela igreja, ainda tão jovem, demonstrava com seus atos aquilo que aqueles que foram enviados ali, estiveram tão pouco tempo entre eles, conseguiram facilmente notar: eles são eleitos. A árvore sendo conhecida pelos seus frutos, o testemunho dando evidência da verdadeira conversão, o Evangelho sendo anunciado com palavras e com a vida, sem abismo entre eles. De sorte que Paulo deixa claro que a eleição afeta a vida de todos os crentes em todas as fases. A eleição não é abstrata. Embora faça parte dos decretos eternos de Deus, ela torna-se uma força visível, dinâmica na vida dos filhos de Deus. A alegria de Paulo revela-se na expressão irmãos amados de Deus. Paulo fala, irmãos amados de Deus e eleitos de Deus. Você tem dúvidas do amor de Deus? Às vezes, quando nós enfrentamos adversidades na vida, a nossa natureza pecaminosa, pecadora, ela inclina a pensar que Deus nos esqueceu, que Deus não nos ama mais, que de alguma forma Deus está nos desprezando. Lembram-se do contexto de Malaquias? Malaquias é conhecido como profeta do dízimo. O contexto de Malaquias é riquíssimo e extraordinário. Quando Israel duvida da eleição, ou do amor de Deus, perdão, Deus profere sentenças contra eles. E a primeira sentença é: eu vos amei, eu vos tenho amado. E eles duvidavam do amor de Deus porque a nação estava sendo reconstruída depois do cativeiro babilônico. Os inimigos continuavam cercando a nação de Israel. O templo que fora erguido agora, estava sendo erguido, concluído, era menor do que o templo destruído. Os sacerdotes não tinham compromisso genuíno com o Senhor. Eles olhavam para tudo aquilo e duvidavam do amor de Deus. Aí Deus afirma o seu amor, dizendo: eu vos amei. Aí eles perguntam: por que é que o Senhor nos tem amado? Como quem diz assim: dê provas que o Senhor nos ama. Olha a bagunça que está isso aqui.
Aí ele diz: não foi Esaú irmão de Jacó? Porém amei a Jacó e me aborreci de Esaú. O meu amor se revela na eleição. Deus elegeu um povo e salva esse povo. E a eleição é a maior das evidências do amor de Deus por nós. Não duvide do amor de Deus por você. Deus te elegeu eternamente para a vida eterna com Ele. Terceiro e último lugar. Uma igreja que torna-se modelo é fruto da genuína pregação do Evangelho e do poder do Espírito Santo. Veja o que diz os versos de 5 a 7. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Observe, meus irmãos. O apóstolo Paulo nos faz lembrar que o Evangelho lhe chegou e vai lhes dizer como o Evangelho lhe chegou. A igreja de Tessalônica sofria uma oposição que já havia se mostrado quando da pregação de Paulo e Silas naquele lugar. Eles foram perseguidos ali. Quando Paulo e Silas deixam Tessalônica, a perseguição àqueles irmãos continua. Então agora Paulo, depois de haver dito que sabia que eles eram eleitos, agora diz o porquê. Porque o Evangelho lhe chegou não apenas em palavra, ou seja, não foi apenas um discurso, mas através da operação poderosa de Deus, lhes tirando da idolatria e do pecado de forma extraordinária. Esta ação de Deus se mostrou tanto na vida dos missionários, Paulo e Silas, quanto naqueles que receberam a mensagem. É como se Paulo dissesse: diante da oposição que vocês sofrem, lembrem-se que nós não apenas pregamos por meio de palavras entre vós, mas também vivemos o Evangelho em seu poder entre vocês. Então, não apenas a mensagem era confiável, mas também os mensageiros eram confiáveis. Havia convicção no falar, no viver e no receber a mensagem pregada. Qual é o resultado disso, irmãos? O resultado disso está registrado no verso 6, que diz assim: com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo fala aqueles irmãos dizendo o resultado da atuação da palavra de Deus no meio deles, mas não apenas isso, da presença do Espírito Santo, evidenciando mudança de vida, de sorte que aqueles irmãos refletiam na prática o que viam em Paulo e em Silas. Eram, portanto, imitadores de Cristo, a quem Paulo e Silas e Timóteo também imitavam. Note que a palavra aqui, imitadores, no grego é a palavra mimetai, da qual descende a palavra mímica. Paulo está dizendo que eles o imitavam, fizeram a nossa palavra se tornar ação, era como uma mímica. Alguém pode resistir ao que Paulo diz aqui, afirmando: tornaram-se imitadores? O que é que Paulo está dizendo com isso? Imitadores dele? Lembre-se que Paulo também usa o mesmo enunciado em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, quando diz: sede meus imitadores como também sou de Cristo. A questão, irmãos, é que Paulo está se referindo a um padrão perfeito, e ele está se colocando como referencial desse padrão que deve ser imitado, o Senhor Jesus Cristo.
Paulo diz, irmãos, que a alegria deles se manifestava no recebimento da palavra e no testemunho visível pela operação do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que você já sabe, mas eu gostaria de lembrar. O mundo está olhando para você. Ele está enxergando Cristo. É apenas um discurso. O Cristo se manifesta através das nossas vidas. São apenas palavras ou operação do Espírito Santo. Meus irmãos, todas essas características da igreja de Tessalônica a tornaram modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia. Por favor, leia o verso 7 comigo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Essa era uma igreja modelo. Uma igreja que deve ser imitada. Uma comunidade viva com características que agradam a Deus e que alegram grandemente o apóstolo Paulo e os seus cooperadores. Uma igreja que nós devemos imitar. Aqui, meus irmãos, aparece o testemunho da vida. Paulo disse que aqueles cristãos de Tessalônica eram um exemplo. A palavra que aparece é modelo no original. Isso possui a ideia de um molde que pode ser usado para traçar um contorno. Paulo está dizendo literalmente que a vida deles era um modelo, um molde de vida cristã. É bom lembrar que as palavras de Paulo se confundem quando também ele escreve a Tito. O que Paulo diz a Tito: torna-te pessoalmente o padrão de boas obras. Também deve nos fazer lembrar do que Paulo diz a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento. Uma igreja que ganha almas é uma igreja onde a vida dos crentes é um padrão para as outras pessoas. Pela própria vida que vivemos, nós demonstramos Cristo ao mundo. Essa igreja completa 66 anos. Permita, pastor Paulo, dizer que o maior anseio dessa igreja, eu acredito que mas é necessário que na pregação, na exposição do texto eu diga: o maior anseio deve ser se parecer com Cristo. Na introdução aqui, o irmão leu Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o verso 29 diz que esse propósito é nos tornar parecidos com Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos. Então vejam que o bem do verso 28, todas as coisas que cooperam para o bem está revelado no verso 29, é de que nos tornemos parecidos com Cristo. Todas as coisas na minha e na sua vida trabalham para isso, para que nós nos tornemos parecidos com Cristo. Esse deve ser o maior anseio dessa igreja, pastor. E que a nossa oração seja: Senhor, nos torna parecidos com teu Filho, com o Senhor Jesus Cristo. Que o mundo veja em nós a pessoa dele. Perdão, irmãos, eu disse último, mas como bom batista são 4 pontos. Eu vou encerrar agora. Batista de 3 pontos é raro, né, pastor? Então, 4º e último ponto. Uma igreja modelo é uma igreja cujo testemunho fala fortemente ao mundo. Versos de 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, a igreja havia recebido a palavra em meio à grande tribulação. E apesar da sua juventude, estava propagando o Evangelho, de forma que a fé daquela igreja se tornou conhecida em toda a Macedônia, em toda a Caia e por toda parte, a ponto de Paulo e seus cooperadores não terem nada a acrescentar àquele testemunho. Observe, o termo usado por Paulo e traduzido como repercutiu, o termo grego significa soar como trombeta. O testemunho daquela igreja soava fortemente como trombeta, que poderia ser ouvido em todos os lugares, por todas as pessoas. Uma igreja que fala fortemente da sua fé, mesmo sem sair geograficamente de Tessalônica. Era boa notícia do Evangelho ecoando em toda parte, por meio de uma igreja absolutamente comprometida com a fé que havia recebido. Um testemunho que não necessitava de acréscimos. Paulo diz, não é necessário que lhes acrescentemos coisa alguma ao testemunho. Agora, sobre o que esse testemunho falava? Leia comigo o verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Primeiro, o resultado daquele testemunho era que aquele testemunho falava sobre a obra missionária de Paulo e dos seus cooperadores ali. Era anunciado em toda parte, como a presença deles for eficiente e produziu frutos extraordinários em Tessalônica, gerando uma igreja modelo. Segundo, sobre o abandono dos ídolos para servirem ao Deus vivo. É isso que diz o verso 9. Tessalônica, queridos, era uma cidade de grande idolatria. A sua localização geográfica era privilegiada e era estratégica para o comércio também, de sorte que por ali circulavam pessoas de todas as crenças. No ano 42, para que os irmãos tenham uma ideia, aquela cidade recebeu o título de cidade livre, gozando de um relativo exercício de democracia. Havia em Tessalônica antigos cultos populares locais, cultos a divindades herdadas do Olimpo grego. Também não faltavam deuses asiáticos ou divindades egípcias entre eles, como Ísis e Osíris. O culto romano, a capital, ao imperador, eram obrigatórios. E neste cenário, a igreja nasce e se fortalece. As conversões se evidenciavam no abandono dos ídolos para adoração ao Deus vivo. Paulo aqui está claramente contrastando os ídolos mortos com o Deus vivo e verdadeiro. A igreja adorava ao Deus vivo e muitos ali adoravam a ídolos mortos. Repercutia, soava como trombeta também o testemunho da igreja e a sua esperança na volta de Cristo Jesus. Leia comigo o verso 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Observem, queridos, Paulo ressalta que aqueles irmãos tinham uma viva esperança na volta de Cristo. Paulo os havia ensinado, Cristo virá dos céus. Como ele subiu, ascendeu aos céus, ele virá dos céus. Que este que voltará é aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. E Paulo chama de o Filho do Deus vivo, que com a sua obra salvífica nos livra de quê? Da ira vindoura. Aqui, irmãos, o apóstolo
resume a fé salvadora. Crê em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Crê que Ele nos salva e que Ele nos livra da ira vindoura que se abaterá sobre o mundo ímpio. Crê que Ele voltará segundo a sua promessa. Estas convicções moviam a igreja a um viver santo, a um proceder que glorificava a Deus e a um testemunho que falava fortemente ao mundo. Paulo então aponta para o clímax, a volta de Cristo, uma esperança que é só da igreja e que move a igreja em santificação, aguardando dos céus aquele que é plenamente santo. João, em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. E todo aquele que tem nele, em Cristo, essa esperança, santifica-se ou purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aquele que espera a volta de Cristo se santifica, porque sabe que o céu não é lugar de crente não arrependido ou de homens não arrependidos. E o que é a santificação enquanto processo? É o reconhecimento de que somos pecadores e que carecemos da graça cotidiana de Deus sobre nós. E em arrependimento confessamos os nossos pecados sempre. Purificação, santificação, porque encontraremos com aquele que é puro, que é santo. É esse testemunho que falava ao mundo. Deixa eu fazer uma conjectura possível, não fugindo do contexto do texto, porque conjecturas que não estão dentro do contexto não podem ser aplicadas. Mas deixa eu fazer uma conjectura. Já pensou se Tessalônica desse um mau testemunho para o mundo? Quem se sentiria motivado a fazer parte daquela igreja? Quem? Ser sal da terra e luz do mundo é influenciar positivamente. O testemunho da igreja é fundamental. Certa vez um pregador disse acerca de Deus, refletindo essa realidade na sua igreja: Deus não pode ser encontrado desse mundo senão dependurado numa cruz. O mundo odeia a Deus, mas os eleitos serão chamados a partir do testemunho da igreja. O mundo odeia aquilo que a igreja significa, mas é através do testemunho da igreja que os eleitos são chamados à comunhão com o Senhor. Então, olhando para essa realidade, o nosso testemunho provocará a ira dos ímpios e provocará nos eleitos o desejo de pertencer a um povo que, mesmo odiado pelo mundo ímpio, o é, porque se parece com Cristo. E eu quero terminar, irmãos, dizendo o seguinte: fica evidente na palavra de Deus que a finalidade principal de Deus ao criar o homem era ter um povo sobre o qual pudesse dizer: eu sou deles e eles são meus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Este é o plano geral de Deus que aparece continuamente através das Escrituras. Chamar um povo para o seu nome. A notável história bíblica narra a maneira como Deus ainda continua com o seu propósito de chamar um povo para o seu nome, apesar, em primeiro lugar, da queda de Adão, que corrompeu o plano inicial, e em segundo lugar, do constante pecado e rejeição final de Israel, quando Deus a chamava ao arrependimento. O que Deus fez, voltando-se sempre para esse povo,
E o que Deus faz, chamando este povo, através das Escrituras, ao arrependimento. O corpo de Cristo, constituído por aqueles que creem. A igreja é de Cristo. Ela é de fato na terra uma extensão visível da vida de Cristo. O único modo pelo qual você pode ser membro da igreja verdadeira é nascer com a própria vida de Cristo. A única vida que a igreja tem é a vida de Cristo. Entender isso é entender para o que fomos chamados e a nossa funcionalidade no mundo. A minha oração é que essa igreja continue sendo uma igreja modelo, pastor Paulo. Que cada irmão tenha no seu coração um desejo de testemunhar do Senhor. E que tudo seja feito sempre para a glória de Deus.